Meus amigos, eu não tô falando isso pelo técnico, tá? Que fique bem claro. Mas eu achei um jogo deprimente da parte do Santos, que eu vou mais na linha do deixou de ganhar 3 pontos do que do empatamos em casa. Tipo, pelo que o Fluminense não mostrou, a gente poderia muito ter vencido essa partida na Vila Belmiro. E o Santos acabou empatando em 0x0 com o Fluminense. Fica na 15ª posição, né, com 22 pontos. O Juventude ganhou ontem já, né? Encostou ali com 21. O Vasco ainda joga na rodada, pega o Sport fora de casa, é bem verdade, mas o Sport não vence de ninguém. Pode encostar, igualar a pontuação, mas aí ficaria atrás na questão das vitórias. Mas, enfim, o fato é que a gente não consegue se livrar desses times de baixo da tabela, né? E de novo, obviamente isso aqui é fora do treinador, tá? É além do treinador, tô falando mais de elenco mesmo. E aí a gente vê essa tristeza, um Santos que pouco criou, as únicas chances do Santos foram bolas paradas. E até, aí pode ser até uma coincidência, ou pode ser que tenha sido bem treinado nessa semana, porque o Santos fez um gol anulado. Assim, não me pareceu impedido aqui da Vila, né? Mas o VAR é aquele jeito, né? Quando eles querem achar o impedimento, eles acham, então vai saber. O outro, que é uma bola que vai no segundo pau, bem nesse gol aqui mesmo, né, no segundo tempo ainda, que a zaga tira, né, ia chegar no rincão e a zaga tira e tal. Além da jogada que o Neymar cruza pro Roleiser, né, que o Roleiser tá no canto da área e vai correndo pra entrada da área e bate. E depois o Guilherme impedido, né, 6 vezes eu acho impedido, manda em cima do Fábio. Mas assim, muito pouco a criatividade do Santos para criar, muito pouco para apresentar em resposta depois de uma partida tão ruim lá na Bahia também. E, enfim, vamos comentar sobre esse jogo. Peço pra você deixar o like aqui no vídeo, tá? Se inscrever no canal, se der essa moral aí pra nós, ajuda bastante. E, cara, escalação, eu falei no vídeo de ontem, né? Eu não gostei muito da escalação, acho que acabou se confirmando mais um 4-2-3-1, com o Neymar próximo à área, em alguns momentos saía. Acho que ele e o Roleiser até ficaram um pouco mais próximos, mas os pontas, né? Guilherme e Cavalheiro poderiam ter feito mais esse papel. O Guilherme até tentou, né? Como eu falei aqui, foram 6 impedimentos. Eu acho que foram 5, eu não sei se foram 5 ou 6 agora. Vou falar o menor número, tá? Vou falar 5, mas eu não sei se foram 5 ou 6. Mas foi o único que teve essa questão de entrar na área. Tanto que no segundo tempo, o Vojvoda, acho que incomodado com isso, promove as entradas tanto de David quanto de Tiquinho Soares. Nenhum dos dois entrou bem pra mim, o Tiquinho até faz o gol. O Tiquinho até teve menos tempo, né? Mas assim, foi só, né? Fez o gol e só. E aí fica o parênteses, né? Hoje o Samuel Venâncio, setorista competentíssimo lá que cobre o Cruzeiro, deu informação em primeira mão que o Santos acertou com o Lautaro Dias. E aí, cara, você vê 2 centroavantes que não estão rendendo e você traz um pior que os dois. O Lautaro Dias, ao longo da carreira, nunca foi melhor que Tiquinho e David. E nem performa melhor também. Se ele tivesse, não, tá em uma fase boa. Não tá. Então não faz sentido esse tipo de contratação. Mas tudo bem. Eu tô mexendo um pouquinho aqui por causa da iluminação. Acho que aqui desse jeito fica melhor. E aí, como eu disse, cabe esse parênteses aí pra atenção à diretoria, Alexandre Matos. Tem 2 dias de janela, gente. Hoje é domingo, 6h15 da tarde. A gente sabe, o Adonis Frias tá aí, né? Parece que já chegou até já assistiu esse jogo aqui, parece. Vai chegar o Vitor Hugo, tudo bem. E o Lautaro Dias, sabe, é muito pouco acréscimo de qualidade. E o que esse time precisa é de acréscimo de qualidade. O Vojvoda vai ter agora quase 2 semanas para trabalhar, né? Tem data FIFA, é bom lembrar. Depois o Santos volta jogando contra o Atlético Mineiro lá na Arena MRV. O Atlético pega o Vitória hoje. Se ganhar, ajuda nós, né? Mas assim, esse time precisa muito mais do que só o trabalho do técnico, que eu acredito que ainda vai aparecer, claro. Precisa de acréscimo de qualidade, precisa de jogador melhor. É disso que precisa. Pensando em outras coisas que a gente possa falar aqui em relação ao peraí que eu tava vendo que tava saindo aqui, eu vi o torcedor gritando. Acho que são os auxiliares, pessoal da análise de desempenho e tal. Enfim, acho que não adianta nada xingar esses caras, né? Xingar o diretor, o presidente, esses caras aí, né? Alta cúpula, sempre mostrando as aspas. Mas assim, primeiro tempo foi pouquíssimo, o Santos não criou nada de verdade. Teve uma bola lá esticada pro Guilherme que estava impedido, claramente impedido na hora.
Depois teve qual mais, se a gente pensar aqui? Uma jogada trabalhada pelo chão, que é uma que o Roleiser acerta um belo passe pro Cabageiro. E ele não... Não, ele acerta um belo passe pro Guilherme cruza e o Cabageiro tenta finalizar por baixo, mas chega caindo. Não foi nada. O Santos criou pouquíssimo na primeira etapa. E até o Fluminense, que chegou primeiro, né? Chegou melhor na primeira etapa com o Santi Moreno, né? Pelo lado direito, em cima do Mike, que fez uma partida horrorosa. E aqui o Serna criou uma pra cima do Escobar, que ele ganhou com uma facilidade incrível. O Escobar, ele cruza aquela que o Zé Ivaldo dá um carrinho e tira, né? Muito bem o corte do Zé Ivaldo, muito bem feito, inclusive. Mas também não foi a grande coisa do Fluminense. Acho que o Fluminense foi um pouquinho melhor só, porque teve essa chance, teve a outra que o Brasão sai no pé, né, do Santi Moreno. O Santi Moreno ganha de novo a dividida em cima do Mike, dá um drible no Zé Ivaldo e o Brasão sai embaixo. Eles até tem um choque depois, né? O pessoal até ficou com medo aqui, porque se o Brasão sai, vocês já pensaram? Eu não quero nem pensar. E é isso, aí volta pro segundo tempo. Eu vou até falar, né? O Vojvoda não teve mudanças, mas acabei que eu não falei a escalação no começo, mas eu disse no vídeo de ontem, né? Brasão, Mike, Zé Ivaldo, Luan Pérez, Escobar, Rincon, Zé Rafael, Neymar, Guilherme, Cabageiro e Roleiser. Na verdade, Roleiser e Neymar foram mais invertidos, né? O Neymar ficou mais à frente, mas enfim, vocês entenderam. E aí, para a segunda etapa, eu acho que o Flu não diminui o ritmo, mas joga um pouquinho mais atrás, fica num bloco de marcação um pouquinho mais atrás, e o Santos tem a bola, tem a oportunidade de ficar com a bola e de criar mais. Mas, de novo, pouca coisa saiu. A gente pode lembrar aqui a jogada ensaiada que eu já citei, um belo passe do Neymar pro Roleiser, né, que ele corta pro meio e bate e o Fábio defende. E só, as outras cabeçadas, não teve mais muita coisa. A gente viu muita bola esticada pro Neymar, pro Guilherme impedido, pro David, que não conseguiu dar continuidade em nenhuma jogada. Muito pouco, né? Muito pouco. O Cabageiro sumiu até na segunda etapa, é bem verdade também. E até aproveitar que eu falei do Cabageiro, do Guilherme, eu acho que a partir do momento que você coloca dois volantes tão pesados, igual Rincon e Zé, você dificulta essa saída de bola, essa bola progredir com mais velocidade. Igual eu falei ontem, você tira o bom tempo, você perde muita progressão. Mas tudo bem, você imagina que o Zé Rafael num dia bom vai conseguir fazer isso, só que não é mais a dele. Eu pelo menos, particularmente, prefiro o Zé jogando como primeiro, né? Esse barulho é a torcida do Flu pedindo camisa aqui pro goleiro reserva deles, não sei o que é. Enfim, então você tinha muita dificuldade em sair dessa primeira pressão no Fluminense, porque os zagueiros ficavam tocando entre si, nem Zé nem Rincon apareciam, e acabava tendo bicão. O Zé, quando chegou até a frente, eu até achei que ele conseguiu uma jogada ou outra, dar continuidade, mas já foi mais à frente mesmo, perto da área. Até finaliza uma vez de canhota e tal. Mas é muito pouco, eu não acho que é uma dupla que possa funcionar. Depois até o Rincon sai machucado, ou com cansaço, sei lá. O Schmidt não entra mal também, mas é o mesmo problema. Apesar do Schmidt ter dado dois erros ali que, pelo amor de Deus, né? Um entrega a bola pra lateral e a outra no pé do... não sei de que foi, mas depois ele até consegue o desarme. Então, enfim, falta muita coisa, e eu acho que a partir do momento que você entra com um time um pouco mais pesado e com dois caras para ser esses caras de velocidade, esses caras não podem ficar tão recuados igual ficaram o Guilherme e o Cabageiro. Você precisa espetar eles mais pra frente para dar velocidade. Mas, de novo, eu não tô aqui culpando o Vojvoda por isso não, tá? Pelo amor de Deus, foram 4 treinos em campo. Não dá pra cobrar nenhum padrão nem nada nesse momento, né? E aí, eu poderia até falar das substituições, né? O Mike sai cansado, o Rincon também. Entra Igor Vinícius e Schmidt, respectivamente. David e Tiquinho entram nos lugares de Guilherme e Roleiser, certo? E o Barreal entra no lugar do Cabageiro? Acho que foi isso. Vou recapitular. Saíram Mike, Rincon, Cabageiro, Guilherme e Roleiser. É isso. O David acabou abrindo pelo lado esquerdo, depois foi por dentro, perto do Tiquinho, e aí o Neymar caía pela esquerda. De qualquer forma, o funcionamento não melhorou muito. Tiquinho não conseguiu fazer nenhuma parede, não teve muito tempo, é bem verdade. O Barreal entrou com um pouquinho... O Barreal foi o último que entrou por último, né? Então, menos tempo ainda. Ele até que cobra aquela falta que o Tiquinho marca o gol impedido. Mas assim, acho que melhora, a gente não pôde ver melhora ofensiva. Defensiva, talvez o time um pouco mais compacto. Acho até que a gente pode debater isso. Mas precisa de muito mais, né? E esse muito mais vem de trazer novas peças. Sobre as substituições até do Vojvoda, eu citei os que entraram. Eu teria colocado Souza aí bom tempo, né? Mas tudo bem, entendo. Enfim,
Agora, jogador a jogador, Brazão, pra mim foi o melhor em campo do Santos. É um primeiro tempo muito bom. Segundo, ele até nem precisou trabalhar tanto, mas primeiro tempo muito bom da parte dele. Salvou o Santos por 2 oportunidades ali saindo do gol. Vou deixar o Mike pra depois, tá? O Escobar acho que fez um jogo honesto. Pra mim, de novo, aquela primeira jogada que eu cito que o Zé tira de carrinho, o Serna ganha dele com muita facilidade. Mas depois do segundo tempo ele melhora bem também. Chegando ao ataque é aquilo, né, gente? Ele não é um bom cruzador, não é um bom passador. Teve um no primeiro tempo que ele recebeu uma bola na linha de fundo e cruzou lá na bandeira do escanteio quase. Não acho que dá pra cobrar muito isso dele, né? Enfim. Luan, Pérez e Ivaldo, acho que fizeram bons jogos. O Zé... É que o Zé, assim, eu tenho um pouquinho de medo a cada lance dele. Mas é inegável que eu acho que ele fez um bom jogo. 2 cortes bem providenciais no primeiro tempo, é bem verdade. Um, inclusive, que ele faz a cobertura, né, do lance do Luan. Não é nem o Luan que erra, alguém erra, mas o Luan não consegue pegar na velocidade. E o Zé chega e até acho que voa uma grama no olho dele, que ele fica lavando um bom tempo ali depois. Mas foi bem, Zé. Eu vou deixar o Mike por último, de novo. O Rincon e o Zé Rafael, pra mim, defensivamente fizeram jogos ok. Ofensivamente muito pouco, e não dá para depender dos dois para fazer essa primeira saída. Eu acho que você tem muita dificuldade quando você tenta isso. O Roleiser e o Neymar, vou falar os dois porque para mim foram os dois armadores. O Roleiser até mais veio buscar mais jogo que o Neymar, buscar mais atrás, que eu digo. Talvez por fisicamente estar em um nível melhor, né? Mas a gente espera mais dos dois um pouco mais à frente. E aí o que eu falo, é o problema de você não ter 2 volantes que não conseguem levar essa bola à frente. Pelo menos na minha visão, claro. Não que eles foram mal, não é isso. É que eu preferi os dois à frente. Tanto que o Neymar dá o passe e o Roleiser é a melhor chance do jogo do Santos, né? As duas melhores, né? A que o Fábio defende e o Guilherme tá impedindo no rebote, e a outra que o Fábio meio que agarra, né? Que já é dentro da área. Até acho que o primeiro tempo do Neymar foi bem ruim, tá? Bem abaixo mesmo. Perdeu umas bolas muito fáceis, perdão. Mas no segundo ele melhora. O Roleiser foi um pouco mais constante. Guilherme e Cabageiro, acho que eu esperava mais dos dois, especialmente na questão de atacar espaço. O Guilherme precisa se posicionar melhor, né? 5 impedimentos não é normal, gente. E eu entendo, tinha toda a questão da pressão. A torcida aplaudiu muito ele hoje, principalmente aqui no portão 17, no portão 26 lá de frente. Aplaudiram muito ele, tá? Na escalação, por exemplo, ele foi bem pouco vaiado. Foram mais aplausos do que vaias. O Luizão foi mais vaiado que ele. Mas ele precisa se posicionar melhor, né, gente? Não pode ficar 5 vezes impedido, 5, 6, sei lá quanto foi. Precisa ter um pouquinho mais de atenção, né? E pra finalizar, os titulares do Mike. O Mike não mostrou que veio. O Mike tem um bom jogo pelo Santos, que é contra o Juventude. Um bom jogo. De novo, eu vou repetir o que eu falei depois do jogo contra o Vasco. Se é o Sherman tendo essas atuações que o Mike tá tendo, olha, a paciência de muita gente ia ser bem pior, tá? O Mike não está bem. O Mike não ganhou uma do Santi Moreno, né? Eu já falei o nome dele, já esqueci. O Mike não ganhou uma dele hoje. E dos que entraram, acho que o Igor Vinícius não comprometeu. O Schmidt até que entrou razoavelmente bem. O David entrou mal, de verdade. Não gostei da entrada do David. O Barreal não teve tempo e o Tiquinho também entrou mal pra mim. O que agrava a crise de ter contratado o Lautaro Dias. Inclusive, eu vi um rapaz comentou no canal hoje: pô, vai chegar o Lautaro Martins. Eu falei: não, Lautaro Dias. Se fosse o Lautaro Martins, já estava feito, porra. Mas tá bom, já vou lá. Bruno Lima me chamando pra coletiva aqui, já vou descer. Mas é isso, gente, a atuação muito fraca. Era um jogo que era bem ganhável. Mas enfim, agora a gente torce aí pro Vojvoda aproveitar muito bem esses 10 dias de treinamento, 10, 12 acho que são, que vai ter data FIFA, e que cheguem as peças que ele precisa, porque ele realmente precisa. Até amanhã. Vai falar até a próxima, até amanhã. Até amanhã mesmo. Até amanhã, pessoal. Valeu.